Pessoal, vamos falar sobre a situação na Ucrânia, o que aconteceu nas últimas horas aí na linha de frente. Vamos falar sobre os ataques covardes russos que aconteceram mais uma vez hoje a várias cidades ucranianas, inclusive Kiev, principalmente visando subestações elétricas, geradores de energia elétrica, e isso pode gerar problema para a Ucrânia. Até onde isso é um problema real, esse tipo de ataque, né? Vamos falar também sobre o avião que caiu em Yeisk, na Rússia, e atingiu um prédio residencial lá. Esse é o nosso vídeo do dia 18 de outubro de 2022, e essas notícias foram sugeridas por Não Sei do Ouro e Tia Bolada e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, não esqueça de deixar o seu like e de se inscrever aqui no canal, né? Pois bem, vamos falar da linha de frente mais adiante. Eu adianto a vocês que tem muito pouca alteração. Teve algum desdobramento aqui na região de Kupiansk, algum avanço ucraniano por aqui. Houve algumas novidades também aqui em Kherson, mas é pouca coisa. O que chamou atenção hoje mesmo foram mais um dia de ataque, vários mísseis, vários drones iranianos, em mais um ataque russo contra cidades ucranianas. Ataques a alvos civis. Então, por exemplo, aqui em Mykolaiv. Mykolaiv é essa cidade que fica aqui próximo a Kherson. Essa cidade aqui, repara que toda essa área azul escura aqui, ou cinza escura aqui, ela chegou a ser tomada pelos russos. Então Mykolaiv chegou quase a ser cercada pelos russos lá no início da guerra, mas os ucranianos já retomaram toda essa área aqui. Mas a cidade de Mykolaiv ainda é um alvo frequente, e ontem foi atingida por drones e por mísseis S-300, né? Então, foi atingido o centro da cidade, ou seja, alvos civis, alvos sem nenhuma relevância militar, mais uma vez, alvos civis, alvos sem nenhuma importância militar, o padrão que a gente vem observando nos últimos dias de ataques da Rússia na Ucrânia, né? Não foi só lá, aqui também em Dnipro, dá para ver que foi atingida uma grande instalação aqui, não dá para saber se é uma termoelétrica ou se é uma fábrica ou algo do gênero. Esse tipo de vídeo aqui não é recomendável divulgar esse tipo de vídeo, porque repara que ele dá bem a noção de onde atingiu o míssil russo, então seria o tipo de vídeo que não pode ser divulgado, mas eu estou divulgando aqui porque já está em todos os canais russos, então a essa altura não faz mais diferença, né? Mas dá para ver bem que atingiu essa estrutura aqui. É possível que seja uma planta de geração de energia elétrica, uma termoelétrica. Esses foram os principais alvos russos, né? E o objetivo deles é deixar a Ucrânia sem energia elétrica, evidentemente. Aqui é a mesma coisa em Kiev, um outro ataque também em Kiev, também visando instalações elétricas, subestações, geradores de energia elétrica. Ou seja, está mais do que claro que os russos pretendem fazer a sua campanha do pavor, né? Vamos deixar a Ucrânia sem energia elétrica no inverno, e daí vamos tentar congelar a população civil. Lembra, esse tipo de coisa faz muito pouca diferença para a linha de frente, para os combatentes ucranianos, né? A linha de frente tem todo o seu esquema, toda a sua preparação, independente da energia elétrica. Eles sabem que não podem contar com energia elétrica na linha de frente. Então, isso não afeta os soldados ucranianos, não afeta o aspecto militar da coisa. Isso aí apenas terroriza os civis, né, deixa todo mundo preocupado, porque realmente lá na Ucrânia, a essa altura do ano, já começa a cair a temperatura, né, estamos caminhando para o inverno e, evidentemente, isso deixa as pessoas muito preocupadas, né? Agora, esse tipo de ação russa também não é uma coisa assim tão eficaz quanto eles podem pensar, né? Porque o fato é que a rede elétrica ucraniana já está interligada com a rede elétrica da Europa. Aliás, algo que foi feito bem no início dessa guerra. Já havia um planejamento da Ucrânia de migrar a sua rede elétrica da Rússia. Ela era interligada com a Rússia e passou a ser interligada com a Europa. Já havia esse planejamento de fazer essa mudança, mas com o início da guerra isso foi acelerado, e já no início desse ano, foi março, abril, se não me engano, a Ucrânia conseguiu mudar a sua rede elétrica para a Europa já.
Isso significa que provavelmente a Ucrânia vai ter que importar energia elétrica, né? É lógico, você tem também danos às subestações que podem ser preocupantes, que podem prejudicar o fornecimento em uma determinada área, mas isso é o tipo da coisa que também você pode corrigir com relativa facilidade. Esse tipo de ataque russo não apenas é uma covardia contra civis, um ataque claramente não militar, certamente fere as regras, as convenções de Geneva, né? Mas isso daí a gente sabe que os russos já ultrapassaram isso daí há muito tempo, já não estão nem aí para isso há muito tempo, né? Mas além disso é algo inefetivo também, é muito pouco provável que consiga um efeito, além de deixar alguns dias sem luz até fazer o reparo, né? Então o que está acontecendo nesse momento é justamente isso. Você pode ver aqui no mapa que tem alguns lugares aqui que estão sem energia elétrica, em Kiev e em Dnipro, que é aqui, a cidade de Dnipro. Zitomir também teve um ataque lá. Enfim, essas cidades acabam ficando sem energia elétrica por algumas horas até a companhia conseguir restabelecer a coisa. E as geradoras de energia elétrica, que podem ser impactadas também, podem ficar fora do ar por mais tempo. Isso pode ser suprido pelo próprio restante da Europa, né? Então não é algo tão efetivo quanto possa imaginar. O ataque hoje foi feito também com drones iranianos e com mísseis, tá? Então, ontem teve também um ataque com vários mísseis. Ontem foi principalmente com drones iranianos, né? E lá em Mykolaiv, ontem, houve uma interceptação de todo um conjunto de mísseis, né? Eles mandaram 15 mísseis e dos 15, os ucranianos conseguiram destruir 11. Com bastante sucesso, de 73% de taxa de eficiência para eliminar esses mísseis, né? Os 4 que caíram, evidentemente, ainda causaram algum dano, mas o problema foi muito menor do que poderia ser, né? E hoje também, no dia 18 de outubro, teve várias ações, conseguiram destruir 6 drones iranianos, o Shahed 136, 4 mísseis Calibre, que são muito usados pelos russos, e um X-101 ou X-555, que é um míssil de longo alcance muito poderoso, com uma carga muito grande, foi destruído também. E além disso, derrubaram um avião Su-25. Próximo a Kherson aconteceu essa derrubada. Então também o ataque de hoje poderia ser pior no final das contas. Esse aqui é o vídeo do míssil que foi interceptado no ar pela defesa antiaérea ucraniana, né? Esse tipo de interceptação, isso daqui é lógico, é muito importante. Esses mísseis causam muito dano, eles têm uma força muito grande. Mas veja, justamente a Ucrânia já tem defesa antiaérea para isso daí. Esse tipo de interceptação aqui faz todo sentido econômico. Por quê? Porque você está gastando um míssil de defesa antiaérea que custa milhões de dólares para derrubar um míssil de ataque aéreo que também custa milhões de dólares. Então é algo que está equilibrado, isso daqui funciona, né? Agora, qual que é o problema que a Ucrânia tem? Como a gente viu ontem, os russos estão usando cada vez mais os drones iranianos, e os drones iranianos são muito baratos. Eu falei o preço $200 mil, mas eu soube que o Marcelo, lá do Hoje no Mundo Militar, falou que custam $20 mil. Pode ser que eu tenha me enganado onde eu vi esse valor do drone, mas o ponto central é que, no final das contas, são drones muito baratos. E daí a Ucrânia poderia usar as defesas antiaéreas delas para derrubar esses drones, mas você fica naquela situação, você acaba gastando um míssil de milhões de dólares para derrubar um drone que custa pouco. Aí, rapidamente, o balanço econômico da coisa acaba te desfavorecendo, né? Então, o que está se falando justamente é que os Estados Unidos estão agilizando a entrega de sistemas de terra-ar, né, para acabar com a questão dos drones iranianos, ou seja, sistemas que sejam mais capazes de lidar com isso, portanto, sistemas mais baratos, né? Sistemas em que o míssil não é tão caro assim para derrubar um drone desse tipo. De qualquer forma, a gente imagina que isso vai levar algum tempo, esses sistemas antiaéreos não são rápidos de serem colocados funcionais, né? Demoram um tempo para serem colocados de forma totalmente, implementados de forma totalmente funcional, mas a solução está vindo aí, né? Essa é a ideia desse tipo de coisa. E o Svitla falou aqui o ponto central dessa história, que é óbvio a essa altura do campeonato, né? Como o Putin não consegue ganhar na frente de batalha, a frente dele está cheio de problemas lá, cheio de preocupações, tendo que recuar e coisa e tal.
os mísseis atacam a infraestrutura ucraniana, porque o Putin quer negociar, quer forçar o Zelensky a negociar um cessar-fogo. Isso a gente vem falando já há algum tempo, isso já era interesse do Putin há algum tempo, ele sabia que não conseguia manter as áreas que ele conquistou na Ucrânia. A única esperança dele é fazer de novo o que ele fez lá em 2015, né, quando começou essa guerra, na verdade, em que a Rússia invadiu a Crimeia e invadiu aqui Donbás. E lembra, lá em 2014, os russos aqui em Donbás chegaram a tomar Sloviansk, Kramatorsk, toda essa área que estava em poder dos russos. Os ucranianos foram retomando. Os russos perceberam que não iriam conseguir manter aquilo ali, só que aí na última hora vieram com aquele papo de não, vamos fazer um cessar-fogo e negociar e coisa e tal. E na época o Poroshenko, que era o presidente da Ucrânia, aceitou essa proposta para vamos fazer um cessar-fogo. Houve uma pressão da comunidade internacional também para tranquilizar a coisa, vamos fazer um cessar-fogo. E aí, ou seja, o que aconteceu? Congelou o domínio russo nessa região, os russos iriam perder isso daqui. É verdade, naquela época não havia ainda previsão de retomada da Crimeia, mas certamente depois de retomarem o Donbás, os ucranianos iriam retomar a Crimeia também. Os russos não tinham como manter esses territórios. O cessar-fogo permitiu que eles justamente reforçassem a área, fizessem mais posições defensivas, forçassem mais, tirassem mais ucranianos dali, colocassem mais russos na área. Isso é um ponto que hoje tem gente levantando que, que tem mais russo na Crimeia do que ucraniano e coisa e tal, então a Crimeia tem que ser russa também. Mas sabe por que tem mais russo que ucraniano? Porque depois que a Rússia invadiu, eles usaram a mesma técnica do Stalin na época da União Soviética. Deportaram um monte de ucranianos para outros lugares da Rússia e trouxeram um monte de russos para a Crimeia. Então, ou seja, você ficou aí sim, né? Não tem como evitar. Mas não muda o fato de que a Crimeia é ucraniana, não tem outra alternativa. Se deixar o Putin usar esse truque aqui, ele vai querer usar isso com outros países também. Enfim, o cessar-fogo lá em 2015, no início de 2015, que é o Tratado de Minsk, que é conhecido, foi o que permitiu aos russos segurar essa área que eles tinham conquistado aqui. E eles querem fazer a mesma coisa de novo. Querem que os ucranianos negociem um cessar-fogo. Não, vamos acabar com o problema, tá vendo? Vocês estão sofrendo, as suas cidades estão sofrendo. Vamos acabar com o problema e negociar um cessar-fogo. Eles só estão fazendo isso porque eles sabem que não conseguem manter essa área, estão perdendo na linha de batalha, e daí precisam disso, né? Só que os ucranianos não são burros, né? Já viram que, olha só, quando fizeram o cessar-fogo lá atrás, vamos negociar depois, negociou, não mudou nada, serviu ao contrário apenas para os russos reforçarem essas áreas, e agora certamente aconteceria a mesma coisa. Vamos supor que o ucraniano aceite negociar, vamos fazer um cessar-fogo, parar por aqui, depois a gente negocia, coisa e tal. O que vai acontecer? Isso vai durar 8, 10 anos, daqui a pouco vai vir o Putin, ou o sucessor do Putin, ou qualquer outro maluco lá na Rússia, e vai resolver invadir mais um pouquinho para ganhar mais um pedaço da Ucrânia. Ou seja, esse tipo de solução não existe mais, né? E felizmente a gente está vendo que os países ocidentais também percebem que não tem base para apoiar a Rússia nesse pedido de cessar-fogo. Essa coisa dos russos atingirem alvos civis, atingirem a energia elétrica, esse tipo de coisa, mostra só o desespero dos russos, justamente por não conseguirem avançar no campo de batalha, não conseguirem sequer manter o que eles conquistaram, né? Bom, vamos falar um pouco sobre justamente o pouco que a gente sabe da frente de batalha, né? Como a gente falou no vídeo de ontem, os ucranianos decretaram silêncio operacional na região de Kherson, então a gente não tem nenhuma informação sobre eventuais avanços, nada que está acontecendo lá, está tudo quieto. Os Telegram russos também foram ordenados pelo Kremlin a não falar sobre o assunto, então nem isso a gente tem para pegar notícia. A informação que a gente tem aqui é que os colaboradores russos e suas famílias estão saindo de Kherson. Kherson, vocês sabem, essa cidade aqui é a maior cidade ucraniana que foi tomada pelos russos logo no início da guerra, né? E é uma cidade muito importante por vários motivos, e os ucranianos estão avançando aqui nessa região, na margem direita do Dnipro. A gente sabe que está tendo um avanço ucraniano aqui, o que a gente não tem é informação de até onde está indo, de que forma isso está acontecendo, e certamente há também avanços nessa região aqui em direção a Kherson.
a ponto dos russos estarem preocupados, estarem tirando as famílias e os colaboradores daqui, né? Eles refizeram a ponte de Antonívica através de barcas, olha só. Eles botaram um monte de barca. A ponte de Antonívica, vocês sabem, é essa ponte aqui, que é a principal ligação da margem direita com a margem esquerda do rio Dnipro, próxima a Kherson. Era muito usada. Alguns meses atrás, os ucranianos, justamente dentro da proposta de contraofensiva deles em Kherson, eles atingiram a ponte com mísseis, né, com HIMARS, com Excaliburs, com vários tipos de mísseis, e tornaram a ponte totalmente impassável, ela está totalmente quebrada. Então os russos aparentemente fizeram uma passagem alternativa aqui com barcas no mar ao lado da ponte de Kherson, né? Dá para ver aqui, ó, tá vendo a ponte aqui em cima e embaixo um monte de barcaças aqui, uma ponte passando paralela a ela para permitir a passagem de suprimentos, né? Esse é o grande problema russo na região de Kherson. Os ucranianos fizeram uma jogada muito interessante de atrair os russos para a margem direita do Dnipro, para essa área aqui, e daí depois bombardearam as pontes, impedindo que os russos abastecessem essas tropas. Então as melhores tropas russas estão aqui, mas estão com pouco suprimento, com pouca munição, então com isso os ucranianos conseguem avançar, né? É lógico, esse tipo de solução é esperado que os russos fizessem esse tipo de coisa, e o pessoal já está até brincando aqui embaixo, dizendo que já chegou a hora do HIMARS, né, para acender o cigarro do russo lá, que vai destruir a barcaça, a ponte de barcaça deles aqui embaixo. Enfim, imagina-se que os ucranianos vão usar alguma coisa do tipo para impedir justamente que os russos usem por muito tempo essa ponte para abastecer suas tropas. É lógico, essa ponte também pode estar sendo usada para evacuação, tá? Havia rumores de retirada dos russos dessa margem direita do Dnipro, porque, como eu disse, do ponto de vista militar, eles não têm como manter essa guerra mais, não tem como manter os territórios que eles conquistaram. Então, existe gente dizendo que os russos estão fazendo um movimento de retirada da margem direita do Dnipro. A gente não sabe de nada, a gente não tem informações concretas de lá, por causa do silêncio operacional, mas eu acho que isso é uma coisa ruim para a Ucrânia, né? Porque justamente ela devia aproveitar que as melhores tropas russas estão presas do lado de cá, para justamente fazer prisioneiros de guerra e eventualmente destruir essas tropas. Essas tropas russas que estão aqui indo para outros lugares vão dificultar a guerra da Ucrânia mais adiante para os ucranianos, né? Bom, em termos de avanço aqui na região de Svatov, a gente teve um avanço em Pichany. Eu não sei como é que se pronuncia isso daqui, eu imagino que seja Pichany. Bom, enfim. Curioso aqui, se você notar, tem duas cidades com o nome Pichany aqui, uma próxima à outra, né? Isso deve dar uma confusão ali na região, mas, enfim, eu chequei no mapa, de fato tem. Essa daqui é a cidade maior, esse aqui é só um vilarejozinho pequenininho, mas que tem o mesmo nome da cidade. Bom, e o que está acontecendo aqui, né? Se a gente olhar essa frente aqui na região, como eu falei para vocês, recentemente os ucranianos conseguiram reverter alguns problemas que eles tinham por aqui e conseguiram avançar bastante aqui. E parece que também a região aqui de Pichany está ficando presa nessa região aqui. Os ucranianos conseguem avançar nisso daqui, estão tomando mais áreas nessa região, né? Os russos também estão avançando alguma coisa aqui em algumas pequenas cidades aqui, fazendo justamente uma linha defensiva mais adiante aqui, mas essa linha defensiva está sendo feita aqui justamente porque os russos estavam tentando fazer ela mais aqui à frente, e os ucranianos conseguiram tomar, então eles estão refazendo essa linha um pouco mais para cá, né? Enfim, continuam os avanços ucranianos em direção a Svatov. Já tem várias áreas aqui dentro do Oblast de Luhansk tomado por eles, mas vamos aguardar, né? E tem também aquela informação que a gente já falou ontem sobre mais um avanço, uma tentativa aqui dos russos de contra-atacar aqui em Kremina, mas a gente vai falar isso daqui a pouquinho. Antes disso, vamos falar sobre um jato Su-34 dos mais modernos da Rússia, acabou se chocando com prédios em Iysk. Iysk é essa cidadezinha aqui, ó. É bem próximo da Ucrânia isso, tá? Tem uma base aérea aqui na cidade e certamente é usada para ataques à Ucrânia,
mas parece que nesse caso era um voo de treinamento. Estavam fazendo um voo de treinamento aqui, quando o avião, segundo diz o piloto, o foguete, né, a turbina, pegou fogo e daí ele ejetou e o avião acabou atingindo o prédio. Está aqui até o paraquedas do piloto aqui, mostrando que ele se salvou disso daí. As imagens realmente são bastante... Prédios todos pegaram fogo ali na região, enorme a explosão. Tem mais imagens aqui do caos depois da explosão, né? Enfim, atingiu o centro da cidade. E a grande questão é a seguinte, né? O piloto poderia ter tentado desviar o avião para um lugar menos populoso, poderia ter tentado tirar o avião dali de perto da população, mas aparentemente acabou preferindo se salvar, né, e deixar o avião fazer o trabalho dele, né? No final das contas, eles ainda estão fazendo a investigação, está aqui os destroços do avião. Parece que o trajeto que ele fez foi esse daqui, ó. Levantou da pista de pouso logo aqui do lado e imediatamente se chocou aqui com os prédios, né? Dá para ver que essa região aqui é uma região menos habitada, logo ao lado, e logo em seguida vem o mar, ou seja, o piloto poderia sim ter tentado evitar esses prédios mais altos, né? Realmente acabou preferindo se salvar do que salvar as pessoas. O total de mortos subiu para 13 pessoas, né? Haviam falado originalmente que seriam 4 mortos, mas subiu para 13 pessoas já mortas na região ali. E acho até pouca coisa, né? Para um prédio desse tamanho aqui, é capaz de eles ainda atualizarem esse número para mais pessoas à medida que seguir a informação, né? Tem aqui a visão justamente no momento do choque, olha só. Aqui o avião no ar. Ele está no ar aqui, parece que ele tem problemas, aí o piloto ejeta e o avião atinge aqui os prédios nessa região aqui. Dá para ver direitinho o momento do acidente, né? Num primeiro momento houve gente discutindo que seria talvez os ucranianos atingindo o avião e coisa e tal, mas não. Parece que até o Ministério da Defesa russo, aqui ó, ele já confirmou que hoje, enquanto subia para um voo de treino do campo militar, uma aeronave Su-34 bateu, né, caiu. De acordo com o reporte do piloto que ejetou, a causa foi a ignição de uma dos motores durante o levantamento, durante a decolagem, né? Ou seja, está confirmado que foi mesmo um acidente. O que fica a questão é realmente se o piloto não poderia ter feito alguma coisa para evitar as vítimas civis, né? Bom, vamos falar sobre o sumário que o Arestovich fez ontem sobre a situação na Ucrânia. Ele sempre traz algumas notícias interessantes, embora hoje não tenha assim muita coisa, tem mais confirmação de coisa. Olha só. Crimina, a Rússia tentou 2 contra-ataques e não teve sucesso. A gente falou isso aqui. A gente falou em cada um dos contra-ataques. Eu falei, olha, ontem os russos tentaram avançar em Crimina. Crimina é essa região aqui, ó. Crimina é essa cidade aqui. Essa margem esquerda dos Erebets já está dominada pelos ucranianos, mas a coisa de uma semana atrás os russos fizeram um contra-ataque, chegaram a tomar várias cidades aqui próximo ao rio Zerebets, que é esse rio grande aqui, mas os ucranianos contra-atacaram de sul e de norte, retomaram tudo. E quando foi, não sei se ontem ou anteontem, há poucos dias atrás, eles tentaram novamente essa mesma manobra, né? E eu expliquei para vocês também o porquê que eles estão fazendo isso. Justamente porque a linha defensiva deles ainda está muito fraca, então eles sabem que se ficarem parados esperando os ucranianos chegarem, os ucranianos vão chegar e vão tomar tudo. Eles estão aproveitando que chegou um monte de recruta novo, carne nova num pedaço, recruta descartável, bucha de canhão, e estão fazendo esses ataques, esses contra-ataques aqui, em que morre um monte de gente, no final das contas não ajuda em nada, não conquista nada, mas nesse meio tempo atrasa o progresso dos ucranianos por aqui, né? Em Bakhmut, ele fala aqui que os ataques continuam, né? A gente falou isso também nos últimos dias. Os russos têm conseguido até avançar alguma coisa, muito pouca coisa, mas têm conseguido avançar. E o que ele fala é que a estimativa modesta é que a Rússia está perdendo uma companhia, 75 a 100 soldados, por dia, e que as novas ondas de corpos
que caem na região ali, né? Essa área tem 2 barreiras de tropas para prevenir a deserção, ou seja, os russos estão usando os soldados novos. Bakhmut é mais aqui embaixo, né? Um pouquinho aqui para baixo. Bakhmut é aqui, né? E os russos estão atacando e estão botando os buchas de canhão na frente, tanto os prisioneiros que o Prigozhin recrutou lá no presídio, quanto os novos recrutas, e daí tem o pessoal para impedir a deserção. Tem duas colunas aqui para evitar que o pessoal fuja para a retaguarda. Se fugir, é fuzilado, né? Ou seja, o cara tem que tentar passar para o lado, tentar atacar os ucranianos, porque senão é deserção. E eles têm que fazer isso, evidentemente, porque todo mundo já percebeu que é uma roubada. Estão avançando às custas de muito dano realmente, né? Avdivka, os russos também tentaram algum avanço, mas não conseguiram. O resto também não tem nenhuma grande mudança. E em Kherson estão dizendo que atingiram vários depósitos e concentrações de tropas recentemente mobilizadas e conseguiram matar um monte de gente ali. A gente já tinha falado sobre isso também. Então não tem nenhuma novidade ali. E uma coisa que ele fala aqui que a gente não tinha essa informação é que existe uma grande quantidade de novos mobilizados em todos os lugares. Segundo o Putin, 30 mil. Essas ondas de ataque são relacionadas com os mobilizados, ou seja, eles não estão sendo usados para a defesa. Lembra que alguns dias atrás a gente falou que teria uma ordem do exército russo para não usar os mobilizados em ataques, porque os caras acabaram de chegar, não tiveram treinamento nenhum, coisa e tal, para manter na defesa, mas parece que a moral russa é tão complicada, está tão ruim ali, que eles acabaram mandando os mobilizados para frente de batalha, para batalhas, mesmo para tentar contra-ataques, e como resultado, muitos acabam morrendo, né? Ele lembra que em mais 2 semanas deve começar a estação da chuva, o que vai complicar todas as coisas ali do teatro de guerra lá na Ucrânia, né? E aí o resto que ele fala aqui sobre a questão dos drones, e enfim, a gente já mencionou toda essa história dos ataques lá, e é aquilo que a gente falou mesmo, é o desespero russo falando mais alto, né? Esse ataque a áreas civis mostra apenas isso. Os russos sabem que esses ataques a áreas civis não ajudam em nada militarmente a Rússia, mas é o que eles têm para tentar fazer um acordo de paz, tentar fazer um cessar-fogo. Bom, o Instituto para Estudo da Guerra traz para a gente algumas novidades aqui também, e de novo, a maior parte é basicamente confirmação do que a gente já falou, mas tem algumas novidades interessantes aqui. Ele explica, por exemplo, que aquele caso que teve em que 2 soldados fuzilaram vários outros soldados e oficiais ali na região de Belgorod, a gente falou sobre isso alguns dias atrás, na verdade parece que foi briga por questão de religião. Os comandantes estavam insultando os muçulmanos, os 2 soldados tadjiques eram muçulmanos, eles apontaram metralhadora para os oficiais e para o resto das tropas, pediram para os outros soldados muçulmanos saírem da frente e daí metralharam todo mundo. Então isso mostra o problema que a Rússia tem com esse uso de minorias né, como inscritos, né? A Rússia é chamado muito mais gente de regiões fora de Moscou, né, fora do grande centro ali, de minorias étnicas e coisa e tal, porque para Moscou isso é até melhor. Se morrer mais gente dessa minoria, é até melhor para a dominação russa nessa região, né? Ele reforça aqui também aquilo que a gente falou ontem das críticas do Prigozhin ao exército russo, ou seja, o Prigozhin, que é o dono do grupo Wagner. Aliás, só fazendo um parênteses aqui, é muito curioso, né? O Prigozhin não assumia que ele era dono do Wagner até pouco tempo atrás. Ele chegava a processar as pessoas que falavam que ele era o dono do grupo Wagner. Agora ele bate no peito e fala que é o dono do grupo Wagner e que é muito melhor que o exército russo, que o exército russo está todo errado, e ele que está com o grupo Wagner, que está conseguindo alguma coisa, não sei o que lá. Pois é. Enfim, essa briga pode acabar atingindo diretamente o Kremlin. Como a gente falou, realmente você começa a ter uma disputa de poder. Quem é que está mandando nas tropas de fato? O exército russo, os generais russos, ou o Prigozhin e o grupo mercenário dele, né? Isso pode acabar gerando muitos problemas, o que para a Ucrânia é excelente. Bom, mais uma triste realidade dessa guerra: onde quer que tenha uma grande cidade liberada pelos ucranianos, logo em seguida se descobrem
cemitérios de pessoas torturadas e mortas pelos russos, né? Foi assim em Bucha, lá perto de Kiev, foi assim em Izium, né? E agora também em Lima, a mesma coisa. Encontraram um cemitério clandestino com 137 corpos com marcas de tortura e coisa e tal. Mais um absurdo dessa invasão, né? Bom, mas temos boas notícias também. Ontem aconteceu a primeira troca de prisioneiros de guerra, na verdade, troca de prisioneiras de guerra, exclusivamente com mulheres dos dois lados, e foram liberadas nessa troca 108 mulheres prisioneiras que estavam na mão dos russos, foram liberadas para a Ucrânia. Então tem aqui a foto de algumas delas. Que coisa boa, positivo isso. Bom saber que esse pessoal está voltando para casa, né? A gente falou ontem sobre a investigação da Suécia, que disse ter evidências claras de que a sabotagem no Nord Stream foi causada pelos russos, né? E hoje, mas não falaram que evidências seriam essas, né? Hoje eles liberaram algumas imagens que eles fizeram com drones submarinos, né? Com ROVs, né? Aqueles drones submarinos. Mas também não dá indicação exatamente aqui, dá para ver que claramente foi uma sabotagem, ou seja, não tem como isso daqui ser um acidente, dá para ver que o Nord Stream está totalmente cortado, né? E isso também, como eu expliquei para vocês, isso daqui quer dizer que agora isso virou uma grande sucata, não tem como recuperar ele nessa situação. Agora, ainda não dá para ver, pelo menos por essas fotos aqui, que teria sido coisa dos russos. O tipo de evidência que você precisa para isso é outra coisa, né? Enfim, a gente continua aguardando essa história aí, desenrolada essa história, afinal, quem foi o culpado? A gente sabe que foi a Rússia, mas evidentemente a gente precisa ter evidências mais claras para poder seguir isso daí no campo diplomático, né? Bom, tem um vídeo aqui que foi trazido pelo Gato Especial de Herson, em que ele fala sobre um soldado russo reclamando que recebeu colete à prova de bala típico de Airsoft. Airsoft, para quem não sabe, aqui no Brasil é conhecido como chumbinho, arma de chumbinho, né, que é com pressão do ar que você atira o chumbinho. E embora o chumbinho possa machucar uma pessoa, pode machucar, mas na verdade é difícil assim, um ferimento realmente sério, né? Menos que pegue, sei lá, no olho ou em algum lugar muito sensível, o chumbinho não vai causar nenhum dano mais sério numa pessoa. E o colete à prova de balas dele só segura Airsoft, né? Certamente a gente sabe que a Rússia está com problemas disso, mas por que a Rússia tem problemas para equipar essas tropas, né? É a questão da corrupção lá no exército russo. Isso é uma coisa que é muito comum lá na Rússia. Isso era comum na Ucrânia também, tá? Realmente, na soviética, as forças armadas soviéticas sempre tiveram muita corrupção. É o que acontece quando você tem um Estado grande, naturalmente a corrupção floresce, né? E a Ucrânia, com o susto que ela tomou em 2014, com a invasão da Crimeia e de Donbás, ela acabou entrando num caminho de modernização do exército dela. Não vou dizer que o exército ucraniano tenha zero corrupção, alguma coisa sempre tem, mas o patamar é muito melhor do que o russo. O russo ainda tem muita corrupção mesmo, justamente porque, em tese, corrupção no exército, nas forças armadas, é um negócio fácil de você fazer, de você se sair, e no final das contas, como a maior parte das compras é de reserva, nunca vai ser usada de fato, o pessoal consegue roubar e esconder esse fato durante muitos anos. O único problema é quando você realmente precisa do material. Então aquele cara que negociou comprar colete à prova de bala e, né, comprou um colete pelo preço do colete à prova de bala real e recebeu o colete à prova de bala Airsoft, que é muito mais barato, e a diferença do dinheiro irrigou o bolso de um monte de gente, esse pessoal, num tempo de paz, não faria diferença, porque não é usado mesmo, seria só para reserva, mas agora na guerra acaba fazendo bastante diferença para os soldados que estão sendo mandados para a linha de frente, né? Realmente é triste a situação desse pessoal, e isso mostra também o problema do Putin. Por que o Putin está forçando tanto esse cessar-fogo, está querendo tanto atingir a Ucrânia para forçar a negociação? Porque ele sabe que essas tropas russas que ele está fazendo a mobilização agora e está mandando para a linha de frente não vão fazer tanta diferença assim. Ao contrário, vão acabar morrendo rápido, e isso vai acabar causando muitos problemas na própria Rússia, com os parentes, com os pais, mães, irmãos desses combatentes mortos a troco de nada, basicamente, né?
Eu vi um vídeo muito legal aqui da Ana, que é uma ucraniana que está aqui no Brasil, e eu queria agradecer a Ana pelas palavras gentis dela. A Ana fez um vídeo agradecendo a minha cobertura da guerra da Ucrânia, e Ana, eu que agradeço a você e a todos os ucranianos. O mundo inteiro deve uma enorme dívida de gratidão aos ucranianos por defenderem a paz, né? Porque os ucranianos estão lutando pela paz, pela integridade territorial do país deles. Eu reconheço que existem muitas guerras, muitas brigas no mundo, que a questão é nebulosa, que não dá para saber quem está certo e quem está errado. Nesse caso não tem como. A Rússia invadiu a Ucrânia. A Ucrânia é um país democrático, tem lá seus problemas, mas é um país que está seguindo o seu caminho, buscando mais integração comercial com a Europa, fazendo a sua coisa. Os russos, por pura sede de território, por querer tomar território, por querer submeter o povo ucraniano à ideia lá do Putin, da grande Rússia, coisa e tal, invadiram a Ucrânia de forma covarde, sem nenhum sentido. E a Ucrânia, ao defender a integridade dela, está defendendo, na verdade, o mundo inteiro desse tipo de agressão. É o que eu falei desde o início dessa guerra. Se você aceita que um país pode invadir outro só porque tem mais armas, só porque tem armas nucleares, só porque tem um exército mais forte, meu amigo, nunca mais o mundo vai ter paz. O mundo inteiro deve uma dívida de gratidão enorme para os ucranianos, e eu lamento muito que o Brasil não esteja fazendo a parte que eu gostaria que estivesse. Acho que devia estar fazendo mais, mas enfim, é a situação que a gente tem, né? E aliás, então, mais uma vez, muito obrigado a Ana e obrigado a todos os ucranianos aí. E mais uma vez, o pessoal aqui no Brasil adora falar aquele negócio, não que a Rússia protegeu o Brasil de uma votação de internacionalização da Amazônia. Eu já falei para vocês inúmeras vezes, isso nunca aconteceu. A questão da internacionalização do Rio Amazonas chegou a ser discutida, sim, entre países no âmbito internacional, não na ONU, porque não havia ONU na época, mas em várias cortes internacionais, na época da virada do século XX, 1900 e pouquinho, que foi justamente a época em que o Brasil comprou o Acre da Bolívia, justamente para encerrar esse tipo de negociação, esse tipo de discussão. Com isso, toda a área navegável do Rio Amazonas, da Bacia do Amazonas, fica em terra brasileira hoje. E aí você não tem mais essa discussão. Foi justamente por isso que o Rio Branco, o diplomata brasileiro da época, é tão cultuado hoje. Em toda cidade brasileira tem uma avenida do Rio Branco. Por quê? Porque havia na época realmente ameaça da internacionalização do Rio Amazonas, e ele conseguiu costurar a compra do Acre e resolver esse problema, encerrar esse assunto. Nunca mais houve nenhuma discussão séria nesse tipo de coisa. Ah, tem um maluco lá na Europa que fala que tem que invadir a Amazônia. Tem, mas maluco tem em tudo quanto é lugar, gente. Não existe nada sério nesse sentido. Não há ninguém que seriamente considere esse tipo de coisa. E mais do que isso, essa votação na ONU supostamente nunca aconteceu. Não teve nada disso. Não teve, a Rússia nunca se defendeu o Brasil, coisa alguma. Ao contrário. Olha o que fala esse mané aqui, que é o Kirill Stremousov. Ele é o líder da República de Kherson, que é o que os russos fizeram ali na região de Kherson, que dizem que é uma república independente, coisa e tal. Lógico que não é, mas ele é o pela-saco lá dos russos que está naquela região. E ele fez um poema aqui que é bastante cringe, na verdade. Вижу горы и долины, вижу реки и поля. Это русское приволье, это родина моя. Onde a Rússia se expande, vira a terra da Rússia, né? Ele fala Вижу Прагу и Варшаву. Praga, né, na República Tcheca, Varsóvia, na Polônia, Budapeste, Bucareste. Будапешт и Бухарест, это русская держава. Сколько здесь É tudo da nação russa. любимых мест. Вижу пагоды в Шри-Ланке и Корею, и Китай. Где бы я ни ехал в танке, Onde eu ando com meu tanque é tudo terra minha, é tudo terra amada nossa. всюду мой любимый край. Вижу речку Амазон. Eu vejo o Rio Amazonas e olha o que eu falei para vocês. É muito mais fácil, se você deixar a Rússia ganhar esse negócio, é muito mais fácil eles virem com ideia expansionista aqui para a Amazônia, de eles quererem tomar a Amazônia, é muito mais fácil eles fazerem isso do que Estados Unidos ou Europa quererem fazer isso. E se você acha que isso é uma coisa muito distante, lembra, a Venezuela está cheia de russo. A Venezuela é aliada dos russos e está cheia de tropa russa ali. Não é tão distante assim, não.
o Putin, a Rússia, não é amigo do Brasil, não é amigo de país nenhum do mundo. Eles só querem aumentar, só querem a expansão territorial da Rússia. Isso é um risco enorme. Felizmente, os ucranianos estão defendendo o mundo dessa praga. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.